Olá, olá, gente. Boa noite, meus irmãos, por parte de Jesus Cristo. Meus irmãos, meus amores, em nome de Jesus Cristo. Olá, gente. Gente do céu, se eu contar uma coisa, vocês não acreditam. Por pouco eu não faço esse vídeo hoje. Porque pensa o chá de cadeira, que desde cedo fui chegar, era 6 horas da tarde aqui em casa. Saí cedo para chegar às 6 horas da tarde, criaturas de Deus. Fui fazer a hidratação, que ia ser à tarde, a hidratação na veia, por causa que eu tomo na segunda-feira a quimioterapia, quando é na sexta eu faço, na segunda eu faço a quimioterapia, na quarta, porque eu faço a quimioterapia na segunda, coloco a bomba de infusor, trago a bomba de infusor para casa, volto quarta-feira, tiro a bomba de infusor. Quando é na sexta, tenho que ir na clínica de novo para fazer hidratação na veia, porque a quimio deixa a gente muito fraca. Aí, como eu já ia fazer a hidratação na veia à tarde, aí tinha uma consulta de manhã. Eu falei, vai dar certo, vai dar para coincidir os horários. Só que acontece que a médica endócrino, que é por ordem de chegada às 7 horas da manhã, criaturas de Deus, fui ser atendida 2 horas da tarde, para sair de lá ainda, para almoçar, foi atendida mais de 2 horas, para sair de lá, correr, procurar um lugar em Goiânia, né, para mim estar almoçando e correr para fazer a hidratação lá, que era 3 horas da tarde. Cheguei 3 e pouquinho, assim, em cima, sabe? Para fazer a hidratação, saí de lá, era mais de 5 horas, ainda mais no horário de pico. Cheguei aqui, devia ser umas 6 e pouquinho da tarde. Mas eu não tô reclamando. Eu só tô falando, gente, pra vocês, não tô reclamando. Foi cansativo, quase que eu nem fiz o vídeo, porque eu tá, sabe, a gente fica assim, fica muito assim debilitada. Nem todas as pessoas que fazem quimioterapia, gente, fica desgastado. Umas ficam mais fortinhas, outras ficam bem mais desgastadinhas, outras pessoas ficam, sabe? Cada organismo reage de uma forma. E assim sou eu. Às vezes eu fico melhor, outras vezes nem tanto. E hoje, por eu ficar o dia inteiro em Goiânia, aí a gente fica. Quando você sai assim de casa, você não bebe água, a quantidade que você precisa de beber, você não se alimenta, assim, da forma que você precisa de se alimentar, né? Então, quer dizer, acaba deixando a desejar, né, gente? Mas que Deus proteja e abençoe todos nós, né? Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Que nada de mal nos aconteça, tudo de bom, mas nada de mal, né, gente? Que o Espírito Santo, Senhor, abençoe e proteja todos nós, por toda a nossa existência, né? Então, então meu dia foi assim, já contei, já de cara já contei, né, tudo. E vocês, como é que vocês estão? Espero em Jesus que o dia de vocês hoje hoje tenha sido melhor do que o de ontem e o de amanhã seja melhor do que o de hoje. Que assim seja para vocês, que assim seja para mim, que assim seja para todas as pessoas do mundo inteiro, né, gente? Pois é, ontem nem todas as pessoas, para quem chegou assim, para quem é novo no meu canal, olá, sejam bem-vindos. Que o Espírito Santo do Senhor abençoe e proteja eu, vocês e todos nós por toda a nossa existência, tá? E também já vou agradecendo todos os inscritos, todas as pessoas que se inscreveram, que estão se inscrevendo, todos os comentários. Eu tô tentando responder, sabe, gente, todo mundo. Todas as pessoas. Estou tentando, enquanto o Senhor me permitir, eu vou conseguindo responder todo mundo. Em nome de Jesus, tá, gente? Obrigado. E vão desculpando também, vão me perdoando certas coisas, determinadas coisas que de repente eu deixo a desejar, vocês vão me perdoando. E muito obrigada. Obrigado pelas orações, obrigado por tudo que vocês têm feito por mim. Que eu sei que tudo que vocês têm feito, as energias que vocês têm passado para mim, gente, vale mais do que qualquer quantia em dinheiro. Todo dinheiro é pouco para dizer para vocês as energias positivas que vocês passam para mim. Porque eu sei que são muitas pessoas do coração generoso, muitas pessoas do coração bom. Nós temos que aprender uma coisa, que algumas pessoas, por algumas divergências da vida, se tornam que às vezes a gente diga de ruins. Mas não é, porque às vezes a pessoa sofre tanta, sabe? Recebe tanta pedrada na vida. Uns reagem, né? Com
com violência, outros nem tanto. Outros nem tanto. Uns reagem assim, você recebe tanta lambada, né? Que acaba se tornando uma pessoa também brutal. Outros não, recebem muitas lambadas e acabam que não se tornam brutais, gente. Vocês acreditam? Existe isso. Isso é verídico. Eu falo pra vocês que isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo. Eu recebi, assim, muitas chicotadas da vida, sabe, gente? De onde eu vim para onde eu estou hoje. Mas Deus foi tão grandioso em minha vida e eu quis tentar ser melhor, sabe? Tentar ser melhor do que eu poderia ser. Então, não melhor do que outra pessoa, porque ninguém é melhor do que ninguém. Melhor do que eu mesma todos os dias. Eu tento ser melhor do que eu mesma todos os dias. Se eu tenho que policiar alguém, tem que ser eu mesma, né? Se eu tenho que falar de alguém, eu tenho que falar de mim mesma. Então, por isso que eu falo de mim mesma. comigo mesma, né? Então tá, gente. Ontem, pra quem viu o meu vídeo que eu fiz ontem, eu falei pra vocês que eu ia contar uma história, porque eu tinha falado em um copo de água, porque eu falei pra vocês que vocês podem ajudar qualquer pessoa em qualquer momento da sua vida, até se você dando um copo de água pra pessoa, você dando um cafezinho pra pessoa, você dando um chazinho pra pessoa, você dando um copinho de água. Se a pessoa cai, você dá a mão pra ela levantar. Literalmente caindo, puf, caiu, pronto, você pega, mesmo sem conhecer, que vai dar a mão e levanta, que é o que a maioria de nós fazemos mesmo, né? Você já tá ajudando a pessoa. Aí eu falei no copo de água, eu lembrei da minha mãe, quando eu era menina, ela me contando. Eu falei em água, em copo de água, eu lembrei que não tem muito a ver com copo de água, mas tem a ver com água. Foi assim, minha mãe contava, quando eu era menina, que tinha um moço, eu acho que meio, gente, que ela quis me passar a fé dela. Ela quis passar pra gente a fé que ela tinha em Deus e ela queria de alguma forma figurar aquilo, mostrar de alguma forma, sem ser só falada, figurada. Então acho que ela mais ou menos quis dizer assim. Vou explicar pra vocês. É assim, ela fala que há muitos anos atrás tinha um homem que ele era muito religioso. Ele era muito religioso. Todo domingo, ele tinha por dever ir na igreja, todo domingo de manhã. Aí ele tinha por rotina, todo domingo. Aí sempre ele passava por um lugar só. E lá na Paraíba, era um lugar, ela conta assim, não sei se ela inventou, se foi história verídica, mas pra mim é história que de alguma forma ela quis passar pra gente algo de, de Deus. Eu acredito que foi, eu entendi assim. Aí esse homem todo domingo ia igreja, ia na igreja. Aí ele pegou até que ele falou assim, gente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar, porque lá na Paraíba era muito seco, tudo muito seco. E tinha um pau seco, tinha um oco de pau. E ele falou assim, todas as vezes que eu for na igreja, eu vou colocar uma pedra dentro desse oco de pau. Aí, um dia, eu paro para contar quantas vezes eu tive com Deus. Quantas vezes eu tive com Deus, porque quantas vezes eu tive, né, Deus pôde contar comigo, eu pude contar com Deus, que eu fui na igreja, que eu tive com Deus, porque eu fui na igreja, porque eu sou religioso e religiosamente todo domingo eu tenho que estar na igreja, seja de que forma for. Assim foi, aí ele foi, por muitos anos ele foi fazendo isso. Só que ele sempre passava corrido, nunca dava pra contar a pedrinha que ele colocava dentro do oco do pau. Era pedrinha pequenininha. Ele na ida, ele jogava essa pedrinha e já voltava correndo, porque era muito longe. Ele ia a cavalo para a igreja, porque era muito longe, era de um povoado no outro. Até que um dia, ele indo para a igreja no domingo, o que ele vê, gente? Um boi caído no chão, com a língua de fora, seco, seco, seco de sede. Aí ele falou, meu Deus do céu, eu já tô atrasado, só ando atrasado. Se eu parar para ir no açude, porque naquela época a represa lá na Paraíba chama de açude. Eu entendo hoje que é represa.
lá não seca. Os açudes lá, graças a Deus que açude não secava na seca. Ficava sem chover, mas não secava, porque era o único lugar que nós tínhamos para pegar água para fazer comida. Porque banho, minha filha, banho era uma vez na vida, outra na morte. Que a gente não podia se dar esse luxo de tomar banho todo dia, não. Tinha que, a água era buscada no açude, léguas de distância, numa lata e colocada a água colocada em pote, e era só para comer e para beber mesmo, ele era racionado para beber e para comer, para fazer o pouco de comida que tinha para fazer. Então, voltando à história. Aí, gente, ele falou: e agora o que eu faço? Eu vou na igreja, ou eu tenho que ir na igreja, ou eu vou deixar esse boi morrer de sede? E naquele tempo o pessoal usava chapéu. Aí o que ele fez? Ele correu mais do que depressa, o açude também longe da onde o boi estava. Ele foi galopando lá, né? E conseguiu, gente, pegar. Ele pegou, ele fez o chapéu. Ele fez o chapéu de... Ele pegou, resolveu acudir o boi, porque ele falou: boi, vou deixar o boi morrer? Se der pra mim na igreja, às vezes dá pra mim na igreja, às vezes dá tempo. Ele correu, pegou a água no chapéu e trouxe até o boi. O boi bebeu, que deixou o chapéu seco. Aí ele voltou de novo. Ele falou: nossa, tem que voltar pra buscar mais água. Acho que ele voltou e buscou uns 3 chapéus d'água pra esse boi. Quando esse boi acabou de... Esse boi acabou de beber essa água, gente. Quando esse boi acabou de beber essa água, esse boi, assim, do nada ele conseguiu levantar. Ele conseguiu levantar, e no que ele levantou, ele já saiu caminhando pro outro lado. Aí na hora que ele olhou no relógio, ele usava aqueles relógios de pulso, ele falou: não dá tempo não. Não dá tempo de... Tô olhando ali fora, gente, vocês estão vendo eu dar uma olhadinha, que eu tava olhando ali fora, minha cunhada tava falando, eu falei: meu Deus, vai sair a voz dela aqui no vídeo, mas tudo bem, vamos que vamos. Aí, o que aconteceu? Aí, ele pegou, né, o boi saiu, ele olhou no relógio, não dá tempo mais. Não dá tempo mais de eu ir na igreja. Aí ele falou: sabe de uma coisa? Aproveitando, já que eu já perdi a missa mesmo, graças a Deus o boi já bebeu água, já foi embora, já tá, né, hidratado, já foi embora. Agora eu vou contar. Vou contar, aproveitar, vou contar, nunca dá pra mim contar, sempre tô atrasada, vou contar quantas pedras tem dentro do oco do pau. Aí, no caso, ele jogou a pedrinha e foi, mas na frente que ele achou o boi, morrendo de sede. Como sempre, ele jogava a pedrinha e ia para a igreja. E nesse meio do caminho dele, entre o oco do pau e a igreja, que ele encontrou o boi. Que ele parou, que ele enfiou a mão lá dentro para ele contar as pedrinhas, gente. Minha mãe conta, né? Que ele achou uma única pedrinha. Ela falou: minha filha, essa única pedrinha que ele achou foi a pedrinha que ele, a única vez que ele teve de verdade, de coração com Deus. Não foi as vezes que ele foi na igreja que ele teve com Deus. Foi aquela misericórdia que ele teve daquele boi. Foi aquela bondade, aquela compaixão daquele boi. Então, aquela pedrinha foi a pedrinha do boi. Não foi a pedrinha da igreja. Então, ela passava pra gente assim, que não era religião que ia salvar. Não é a minha religião, não é a sua religião, não é a religião do outro. É Deus quem salva, é Jesus quem salva, é a fé quem salva, é a esperança quem salva. Mas eu costumo dizer que esperança não vive sem a fé. Primeiro você tem que ter fé. A fé é acima de tudo, gente. Porque a esperança, ela existe, se existir fé. Se não existir fé, não. Porque você precisa... A esperança... O que é a esperança? É você tem a esperança. Por exemplo, eu tenho esperança de ser curada. Por quê? Porque eu tenho fé que o meu Deus... Tem esperança no meu Deus. Eu tenho fé no meu Deus. Então, essa é a esperança que eu tenho. Por quê? Porque eu tenho fé. Eu tenho fé em Deus. Então, gente, a fé é acima de tudo e qualquer coisa. Fé, acreditar. Então, ela passava pra gente assim. Não era religião. Não é religião que salva, minha filha. Não é religião que salva. É Deus, é Jesus. Se tiver 2 ou mais pessoas falando
no meu nome, ali eu estarei. Então é isso aí, gente. Não sei se deu para entender bem a história do boi que eu contei. Aí muita gente pode falar assim: "Ah, mas quem? Eu sei que vai ter muita gente, eu sei que vai ter muita gente que vai falar assim: "Mas quem falou que é a pedrinha do boi? Não podia ser outra?" Gente, é a lógica dela. Ela me contou. E se você for pensar bem, é uma lógica. Entendeu? Muitas pessoas podem dizer que não. Ah, é cada um, é cada um. Ela me contou assim, ela me passou. E eu tô passando para vocês uma história que ela me contou que eu achei muito interessante. Então eu creio, eu acredito na misericórdia de Deus todos os dias. Então é isso que eu falo para vocês. É fácil, não é? Hoje foi um dia difícil para mim, foi muito difícil. Foi cansativo, foi muito cansativo. Eu tomei banho ali, deitei, e a minha filha veio e falou para mim: "Mãe, o vídeo você não vai fazer?" Eu falei: "Não vou não, minha filha, não vou fazer, tô cansada." Ela: "Não, mãe, vai." Ela me impulsiona, sabe? Ela é uma válvula que me impulsiona a ir para frente, porque ela me ajuda assim, além dela me ajudar, porque ela me leva e me traz ao médico, entra comigo, ela tá comigo o tempo todo, ela também me impulsiona a ter mais esperança, né? Acreditar, mãe, vamos ter mais fé, vamos acreditar. E eu passei isso para ela a vida inteira. Então, num momento frágil da minha vida, às vezes eu dou uma pequena caída, aí ela me ajuda a levantar, às vezes ela tá um pouco caída, eu ajudo ela a levantar, e assim é a vida. E assim eu tô tentando fazer com vocês, meus irmãos, por parte de Jesus Cristo, por parte de Jesus. Então, assim que eu tento fazer com vocês, com todas as pessoas que eu me relaciono. Então, gente, então é isso, que esse vídeo já ficou, foi grande, é demais. Então, amanhã, se o senhor assim me permitir, virei novamente, se vocês também me permitirem, virei novamente gravar um novo vídeo, em nome de Jesus, falando mais um pouquinho do meu dia, falando mais um pouquinho, sabendo mais um pouquinho também como é que foi o dia de vocês, abençoando o dia de vocês e pedindo também que vocês orem por mim e eu vou orar por vocês, tá? Vamos orar pelos irmãos. Todos nós vamos orar um pelos outros, que assim nós vamos chegar a bênçãos e só bênçãos, gente, mais nada. Então, que Deus abençoe e mais uma vez muito obrigada, tá? Muito obrigada para as pessoas novas que estão chegando no meu canal, que estão me conhecendo, e obrigado pelas que já estão, e obrigado vocês por toda a existência minha e de vocês, tá, gente? Muito obrigada, que Deus abençoe todos nós, tá? Todos nós. Beijos, beijos. Amo vocês para sempre. Deus abençoe, tá?